Coloquei mais iluminação, mas me incomoda a vista. Caramba. Mas fica melhor, né? Até para ver o quadro. Só preciso arrumar uma coisa aí para experimentar isso aqui. Bom, e aí, senhores, ficar um pouquinho de lado. Vamos ao vídeo 292. Ontem, devido ao exemplo que eu dei da fé no livro anterior, da ciência espiritual da criação, aí eu lembrei, né, que eu dei um exemplo de uma pessoa que ela faz utilizando a fé que vai dar certo, então eu lembrei de usar um outro vídeo para fazer isso, o uso da fé da maneira errada, né? Que muita gente faz da maneira errada. Ela tem muita fé e ela faz coisas até indevidas. Por exemplo, uma pessoa que tenha muita fé e vai lá na encruzilhada fazer um despacho porque ela tem muita fé naquilo que vai acontecer. E acontece mesmo. Isso é um uso errado. Ou a pessoa que não gosta da outra, discutiu com a outra e diz: eu tenho fé que ele vai pagar bem caro o que me fez. Então, senhores, não pode usar a fé para fazer isso e outras coisas erradas. Por quê? Você vai direto para o umbral. Ou para o inferno, dependendo da quantidade que você projetou isso. Porque nós somos co-criadores e isso é considerada magia, porque como acontece a magia, né? São os tais segredos espirituais, que não se sabe como, mas tudo que a gente fala se autocria e é a lei, é da lei da natureza, porque a partícula do Criador está em tudo, ela está impregnada em tudo. Então, conforme vamos dizer, os elementos que ela encontrar, formam-se coisas. E as coisas são formadas com essas partículas energeticamente, porque todas as partículas do Criador têm energia, e cada energia tem uma cor. E cada energia, cada cor tem uma vibração. Então é assim uma mistura de coisas que acontece. Então, pessoas que têm fé, geralmente a gente pensa, fulano tem muita fé. E a gente coloca isso na religiosidade. Por exemplo, fulano ou fulana tem muita fé, ela crê em Jesus Cristo, tem muita fé. Ela crê no Criador, que é o Deus, né? No Criador, tem muita fé. Ela tem muita fé que sua filha vai ficar curada. Isso, lógico, que é muito bom. Muita gente leva para a parte material. Eu tenho fé que um dia eu vou ganhar na Mega Sena. E às vezes acaba ganhando mesmo, né? Seja coincidência, merecimento ou casualidade, não sei. Então, a gente tem que usar esse sentimento da fé que
essa pessoa que tem muita fé, ela foi irradiada naquele começozinho, daquela micropartícula, aquele fatorzinho muito pequititinho. Aí depois veio outro ordenador, se juntou a esse agregador que é o primeiro do amor, depois veio evolutivo, né? Etc. Veio mais um, né? Naquele momento em que a pessoa foi fatorada, se sentiu atraída, ou o próprio trono a atraiu para ele, se ela foi imantada com a fé, em maior escala, então ela vai reger isso dentro dela para sempre, para a vida eterna, para todas as vidas diferentes. Ela pode ter uma vida lá num outro planeta, voltar para a Terra, ou ir para outra dimensão, ou viver em Plutão, ou querer ter a experiência de ser um reptiliano, mas ela vai ter essa divindade, ou logos, ou orixás, ou tronos, como queira, que são sinônimos, né? Lhe regendo. Então, vamos supor que próxima vida alguém que tenha muita fé e que essa fé aqui, nessa terceira dimensão da Terra, ela usou na religião. Era devota e tinha muita fé e tal, e rezava e tinha aquela fé fervorosa. Mas, quando chegou no mundo espiritual, e com algum conhecimento que ela teve aqui, e ela disse, olha, eu quero nascer no planeta onde estão os reptilianos para adquirir, para ver como é que é essa experiência, para ver se é verdade ou é mentira aquilo que eles falam e tal. Bom, aí ela vai, porque os reptilianos têm os que seguem a luz e outros não, mas aí ela foi para lá. Naquele planeta que ela foi, vamos dizer, tinha uns mais bonzinhos, mas outros muito. E ela começou a colocar essa fé, porque ela agora é um ser diferente. Ela é um ser diferente e já foi programada para ser um reptiliano. Então, aí o que é que acontece? Mas ela tem aquela partícula que a irradiou e a irradiará para sempre, que é da fé. Aí ela chegou lá. E ela encontrou a maioria dos reptilianos muito hostis e que não gostam do ser humano, nos acham primitivos, nos acham como se fôssemos uns vermes, e alguns deles até se alimentam de humanos vivos. E ela se contagiou, né? Essa pessoa se contagiou com aquilo e começou a praticar também maldades com os humanos. E ela sentiu dentro dela aquela fé que ela ia conseguir ser igual a eles. Eu estou dando um exemplo aleatório, um exemplo assim para quem não entendeu a primeira explicação, vamos ver se entende a segunda. E ela começou a fazer isso com toda a fé que ela tinha. Vamos supor aqui, agora voltamos para a terceira dimensão, que uma pessoa ela foi irradiada com a fé e se atraiu para ser professora, mas com a maior dificuldade. Não tinha dinheiro para comprar livro, para estudar, para fazer o exame e tal, pagar a taxa para fazer o Enem, né, que era um antivestibular, isso e aquilo, mas ela, guardem-se, aquela fé que ela vai conseguir. Com muito sacrifício, ela tinha tanta fé que conseguiu finalmente.
passou no concurso e com toda a dificuldade conseguiu ser um professor, para ganhar a miséria que ganha aqui no Brasil. Mas ela conseguiu, entendem? Então, lá no estudo da Gênese Sagrada, da ciência, né, espiritual, eles dizem que Jesus Cristo ele pertencia, vamos dizer, ao trono da fé. Tanto que ele veio fazer a missão dele com aquela fé de que ia conseguir, e conseguiu. O mataram e ele tinha a fé de ser conhecido por todos. E assim aconteceu. Bem, acho que os exemplos que eu dei já é suficiente, né? Não usar isso em coisas negativas, porque aí você vai firmar com aquela fé a coisa negativa e você vai para um lugar terrível, horrível. Pessoas com menos atitudes negativas vão para o umbral. Agora, imagina o teu umbral, o tipo de umbral que você vai, porque você teve fé que aquela pessoa... Conheci uma pessoa que dizia assim, ó, eu não faço mal a ninguém. Até uma pessoa da minha família. Não faço mal a ninguém, mas quem me faz, paga. Aquela convicção, aquela fé, com aquela convicção de que ia pagar. Então, neste momento que ela fala aquilo, ela está levando esse magnetismo dessa cocriação para a pessoa, que ela pensou naquele momento. Que ela não estava pensando aleatoriamente. Ou se ela estava pensando aleatoriamente, fica no ar e quando alguém fizer alguma coisa que não lhe agrade, aquela energia que ficou ali parada, ela vai direto. Ela não faz mal a ninguém, mas deseja que a pessoa pague. Essa pessoa ao falecer que ninguém sabe o que ela teve. Teve problemas, sofreu. E ninguém soube que ela... Ou a outra família lá não quis dizer, não sei. Eu sei que não se soube que ela teve. Só são energias, as energias, né? Do que ela fez. Do que ela fez, que eu estou sabendo por outras pessoas do que ela fez. Mexeu nesses negócios de fazer despacho. Mexeu nisso, mexeu com isso. E aí depois tudo volta, porque então agora nós estamos no último ciclo, não demora nada, agora volta rápido, volta logo. Você fez agora, já pagou aqui, porque agora já não estão levando essas pessoas para o umbral, agora já estão levando para os países primitivos, ou às vezes também para o umbral desses planetas primitivos. Imagina, como não será o umbral desses planetas primitivos? Que você vai nascer num corpo de animal. Então é isso, quer dizer, é horrível. E a pessoa fica... Se você nasce um pouco humano, um pouco animal, assim, numa transição do Neandertal, que era lá num outro planeta, você vai ficar olhando, vai ficar assim, mas por que eu... Não vai entender o que está acontecendo comigo, por que eu tenho tanta dificuldade até de encontrar comida, por que eu fui agredido pelo outro lá, que eu nem conheço, é assim, por que fui atacado por um animal, porque aí os animais, nesses planetas primitivos, são muito mais ferozes, atacam as pessoas assim, por atacar. E imagina as pessoas que matam por matar os animais, os caçadores, as pessoas que colocam animais dentro de saco de plástico
para eles morrerem asfixiados, as pessoas que colocam os animais presos numa árvore ao sol e à chuva, as pessoas que afogam filhotes de animais para morrer, principalmente de gato, eu conheci uma pessoa que fez isso, enfim, e outras maldades, queimam. Imagina a pessoa nesses países asiáticos que coloca um cachorro vivo dentro da panela, fervendo, ou então, tipo churrasqueira, e dá uivos de gritos. Imagina o cara que botou a furadeira na cabeça do boi. Imagina o cara que pisoteou para matar o porco, para vender, pisoteou a cabeça do porco e ele gritando, tremendo, porque aí já afetou os neurônios e fica ali agonizando até morrer. Os fazões e outro, como é que é, o outro animal que tiram as penas, colocam eles em tanque, lá na Europa, colocam em tanques de água fervendo, que dor, né? Os caranguejos que são colocados vivos para ferver, os caramujos. Você gostaria? Você vai passar isso tudo do outro lado. É a lei. Não acontece aqui, mas quando você desencarnar, e você vai ficar tão desesperado, você não vai conseguir lembrar por que você está passando aquilo. Aí, milhares e milhares de anos, milhares e milhares de anos, milhões de anos, até que um dia você pode dizer assim, despertar. O que eu fiz para passar isso? Todo momento, não para, não aguento mais. Fica desesperado. Aí vai aparecer o que você fez. Aí você vai entrar em pranto, vai chorar, vai se arrepender, vai pedir ajuda. E aí sim. Aí vem um ser de luz, completamente de luz, uma forma de luz, vai te resgatar e vai te levar para uma colônia espiritual para você fazer tratamento, para você aprender que não deve fazer isso, os porquês e porquê, etc, etc. E depois vão preparar o teu espírito para uma nova reencarnação, que vai ser dureza, porque o que você fez, você... Mas se você aprender tudo direitinho, e eles, porque eles veem o futuro, se eles virem o que você vai fazer quando reencarnar, e se eles acharem que você vai ter uma, vamos dizer, uma vida que não vai ser voltada para a crueldade, eles até podem te colocar num lugar para você futuramente tratar de animais, fazer campanhas para cuidarem dos animais, etc. Né? Então, senhores, usem a fé para o bem, não usem a fé para o mal. Tenham cuidado com as suas palavras, porque nós somos co-criadores. Gente, tem que batalhar isso, tem que batalhar, tem que falar isso não sei quantas vezes para vocês, porque o ser humano esquece. Estamos na terceira dimensão, nós esquecemos. Coisas que eu coloco aqui na internet, estudei ali, soube ali, e depois de um certo tempo até esqueço. Outro dia, um negócio que aconteceu na Atlântida, já tinha até esquecido. De repente, eu vi o vídeo até que acrescentou algo que eu já sabia sobre a Atlântida, e eu disse assim, tem um vídeo novo? Vou botar. Aí eu vi que eu já até tinha visto aquele vídeo, porque a gente esquece, né? Então, às vezes, a gente coloca vídeos assim, repetindo um pouquinho as coisas, porque é necessário para as pessoas lembrar. Até porque as preocupações do dia a dia, preocupação de pagar as contas, dos aumentos, do dinheiro que está encolhendo, da preocupação
do medo do assalto. Quem tem o Pix, né? Medo de ser sequestrado para levar tudo do Pix. Medo de ser sequestrado, assaltado, né? A mulher que não se dá bem com o marido, está com medo já, quer separar, mas tem medo porque ele pode praticar feminicídio. Então, isso tudo leva a pessoa a ter vários tipos de tensões e de medos. E aí afeta a nossa mente. E a gente não tem, às vezes, nem tempo de lembrar de se portar adequadamente para, quando desencarnar, ter um bom lugar na vida. Então, faça um esforço. Tirem 15 minutos. 15 minutos, vocês podem ler um livro de espiritualidade, ou se você gosta da Bíblia, ou se você gosta do Bhagavad Gita, ou um outro livro. Livros bons do Rubens Saraceni, ou o livro do Uno, gratuito na internet, ou dos Mensageiros do Amanhecer, gratuito na internet. Muitos livros, até a Bíblia tem na internet. 15 minutos. Já é suficiente. Eu tenho um livro que à noite eu leio. Às vezes demora meia hora, outras vezes demora uns 15 minutos. Pronto, já abasteci meu espírito de algo sobre espiritualidade, para que você não fique fora. Ou você gosta de rezar? Você acha bem, que sente bem? Então reze todo dia, não esqueça. Você gosta de ir à missa? Tudo bem, vá à missa. Porque aí você, indo à missa, mas se você ainda não expandiu a consciência, você também não desce. Você fica naquele nível. Aí tem a chance de reencarnar numa outra terceira dimensão, assim como essa. Pelo menos isso, né? Então, senhores, é só isso que eu tinha para dizer. Então, tudo de bom e até o próximo vídeo. Paz e luz a todos.